Vamos, por favor, o texto do Evangelho de João, Epístola de João, a primeira epístola, capítulo de número 5, por favor. João, 1 João 5. Nós vemos assim no verso 16 e verso 17. João diz assim: se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. E Deus lhe dará vida aos que não pecaram para a morte, que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por isso não digo que morre. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Alguns anos atrás, bastante tempo atrás, eu, pai de filhos adolescentes, cometi um erro no shopping que vocês, homens, nunca devem cometer. Entrar numa loja de sapato feminino. É um erro que não se comete, mas eu cometi. Entrei com elas, adolescentes, etc. Claro. E aí você tem aquele período rápido de espera, né? Até o shopping fechar, você provavelmente vai ter que ficar ali enquanto experimenta todos os calçados que existem na loja. Foi mais ou menos o que aconteceu. E naquela ocasião, então, loja muito cheia, não havia local para se sentar, loja pequena, apertada. Eu me afastei, claro, para dar espaço para as mulheres percorrerem tudo que precisavam e me encostei exatamente em uma estante de calçados que estava atrás de mim. Usei os braços e me fiquei. Após alguns instantes, entrou na loja a superintendente da escola dominical da igreja que eu pastoreava. E eu, claro, já abri um sorriso para cumprimentar. Mas percebi que ela não me viu. Ela passou olhando todos os modelos que existiam, inclusive os que estavam atrás de mim. Sim. E não me viu. Nunca me senti tão invisível como naquela ocasião. Isso geralmente ocorre quando a nossa atenção está voltada para um determinado aspecto, um determinado fato e não para o outro. É o que de certa forma acontece com esse texto. Observe, o texto, na verdade, ele, por causa exatamente do seu conteúdo, gera, e da polêmica em torno dele, gera um conjunto de discussões que normalmente retiram de nós o foco principal, o foco essencial. Enxergamos todas essas periferias, talvez, pela polêmica, mas não enxergamos necessariamente os fatos que, na realidade, importam nesse texto. A polêmica gira em torno da maneira com que João qualifica o pecado nesse texto, se você puder olhar. No verso 16, ele diz que existem pecados, ou seja, se vir seu irmão cometer pecado, não para a morte. E depois ele diz que aqueles que não pecaram para a morte. Aí ele acrescenta dizendo, há pecado para a morte. E termina dizendo no verso 17, que há pecado não para a morte. Percebe? Para qualquer leitor isso fica razoavelmente confuso. A única coisa que entendemos é que há um pecado que leva conduz à morte, e há outro pecado que não para a morte, ou pecados que não conduzem, ou pelo menos não tem como implicação inicial a morte. E a discussão em torno desse texto é tão grande que faz necessário esse cuidado nosso especial. A intenção de João não é falar de pecado, embora ele toque e fale desse assunto, mas esse assunto nada mais é do que a continuidade do que vimos na exposição anterior, quando ele está falando das nossas certezas em Cristo. Temos a certeza que temos a vida eterna, temos a certeza que Ele nos ouve e temos a certeza que somos atendidos naquilo que Ele nos ouve. E como exemplo dessa certeza, Ele nos dá exatamente este fato. Isso aqui é uma exemplificação do que ele vinha falando. Mas os irmãos vão concordar que, em virtude do texto ter essa complexidade, a polêmica gira em torno exatamente desse pecado para a morte e desse pecado não para a morte, que na realidade
tornou-se quase que o ponto principal, mas João não está tratando disso. Isso não é uma aula de teologia sobre pecado, é na verdade uma exortação de João, nos dando um exemplo de como Deus responde e ouve e principalmente atende às nossas orações. É isso que na realidade ele intencionava. Contudo, para entendermos o que ele está nos exortando, nós precisamos de fato entender o que significa isso. Esse pecado para a morte e esse pecado não para a morte. Existem três correntes principais sobre esse assunto, três possibilidades. A primeira delas, algumas pessoas que se referem a determinados pecados específicos, como os que aconteciam no Antigo Testamento, um deles, inclusive, literalmente com mãos cerradas aos céus, daqueles que se rebelam e revoltam contra o Senhor, e na realidade esses tipos de pecados eram punidos com a morte no Antigo Testamento. E aí, com o desenvolvimento da ideia de que existem pecados que conduzem à morte, ou seja, que são passíveis de punição com a morte, e pecados que não. Só que esse pensamento evoluiu, digamos, ou se conduziu de tal forma que nós chegamos aos famosos pecados veniais e os pecados mortais. Daí os pecados capitais. Essa doutrina que distingue pecado, que existe algum pecado diferente do outro, que existem pecados mais graves do que o outro, e isso foi um desenvolvimento a partir daí. Provavelmente não é isso que João está se referindo. Nós precisamos olhar para o contexto do que ele escreveu. E aí existem outras duas possibilidades um pouco melhor de serem entendidas. Uma delas tem a ver com o que nós encontramos aqui, e basicamente é citado também no livro de Hebreus, que é chamado de apostasia. O que significa apostasia? Apostasia significa aqueles que estavam dentro e saíram, aqueles que partiram, aqueles que negaram a fé, aqueles que voltaram as suas costas à fé, aqueles que negam a pessoa de Deus, que uma vez estando presente, participando da comunhão, usufruindo das bênçãos e dos dons que fazem parte de quem está presente na igreja, um dia diz não a Deus e se revolta contra Deus, e aí essa pessoa se torna um apóstata. Ou como João escreveu na sua carta, eles estavam entre nós, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. São aqueles que na verdade se retiram do Senhor. Essa é uma hipótese bastante plausível. A outra está baseada no texto praticamente do Evangelho. Os irmãos se lembram quando Jesus, na verdade, expulsa o demônio de um homem, e na realidade os fariseus disseram, os judeus disseram que na verdade ele expulsava não pelo poder do Espírito Santo, mas pelo poder de Beelzebul. E Jesus diz que aqueles que blasfemam ou cometem qualquer pecado serão perdoados, mas aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo não há perdão. Lembrando que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é uma mera expressão verbal, implica na pessoa ter consciência de que a obra é de fato do Espírito de Deus e conscientemente dizer que na realidade aquilo é obra de Satanás. Mas para esse caso não há perdão. Seja como for, essas são as duas melhores possibilidades para entender o que significa esse pecado para a morte. Significa que não há mais esperança, significa que a porta está cerrada, significa que Deus não dará a bênção do arrependimento e Deus não dará a bênção da fé. Significa que essa pessoa está definitivamente condenada e finalmente será de fato punida pelo juízo de Deus. Mas isso é que significa estar sobre esse pecado para a morte. Contudo, lembre-se, todo pecado leva à morte. Não significa que os outros pecados que não são esses, de alguma forma sejam menos graves. E aí está a nossa grande dificuldade dos nossos dias. É a maneira como nós atenuamos o pecado. Nós negamos a doutrina de pecados veniais e pecados mortais, mas nós, na verdade, vivemos como se tivessem pecados menos, digamos assim, graves do que os outros, e tratamos os pecados de uma maneira muito atenuada. Quase sempre vemos o pecado como algo que não nos causa, digamos, tanto temor mais. O pecado foi, de certa forma, reduzido em suas consequências. Ele não nos traz mais a verdade sobre ele. Ele quase que mudamos, digamos assim, as cores do pecado. Vou tentar dar um exemplo. Há algum tempo atrás, o celular da Eliane foi roubado. E vocês sabem que ela gosta muito de fotografia. E então, claro, um amigo nosso, muito querido,
nos deu com muita graciosidade um celular verdadeiro, até que tivéssemos condições de fazer uma compra de um novo, estilo Casa Bahia, daqui para pagar até o ano de 2025. Então, nesse processo, ela está com esse celular, mas ela começa a tirar fotos, e o que era azul fica cinza. As fotos, elas têm as suas cores mudadas, sua resolução. Provavelmente a câmera muda a cor exatamente dessa realidade. O que eu quero dizer é exatamente isso. No nosso tempo presente, a maneira como nós estamos olhando para o pecado estão com as cores mudadas. Para nós, pecado é uma falha. Nos acostumamos com a ideia do perdão e nos esquecemos da gravidade que o pecado tem em nossas vidas. Para nós, o pecado não é, como diz o verso 17, uma injustiça. Todo pecado é uma injustiça. Como ele já disse nessa carta, todo pecado contraria a lei de Deus, e por isso é passível da mesma punição. O pecado leva à morte. O que João está distinguindo é que há aquele pecado, seja apostasia, seja blasfêmia, que decreta a morte definitivamente agora. Mas todo pecado conduz à morte. Todo pecado nos leva a essa condição extrema. É exatamente por isso que João traz à luz este exemplo, pela sua gravidade, por ser extremo dessa forma, para nos convencer de como Deus de fato nos ouve. Sabe aquele problema que você está, de certa forma, vivendo e que de certa forma fere ou destrói o seu relacionamento? Você pode chamar do que você quiser. Pode ser um egoísmo, pode ser ciúme, pode chamar de ira, pode chamar de ira incontrolada, claro, pode chamar aí de uma ambição, pode chamar de insensibilidade, mas todos esses sentimentos e comportamentos têm uma única causa: pecado. Se você tem problemas de relacionamento, eu sei que tem, ele só tem uma causa: o pecado. Ele se manifesta de formas diferentes, mas a raiz, a causa é a mesma. Nós estamos falando do pecado. Ou quem sabe, se você vive aquela situação de angústia, um certo vazio, uma certa frustração, uma insatisfação que nunca é atendida, se porventura você te faz sentir esse tipo de sentimento, ou quem sabe uma espécie de domínio sobre a sua vida, um vício, que pode ser desde comer até você de fato fazer uso de alguma droga, não importa a extensão disso, mas um vício que te domine. Se você tem de fato essa luta no seu íntimo, que te faz sentir com medo, com vergonha, com culpa, entre outros sentimentos que trazemos com nós, você pode dar a esses sentimentos e comportamentos o título que você quiser, mas a causa de todos eles é um só: pecado. Pecado é a causa da sua tristeza, da sua dor, do seu medo, da sua angústia, da sua ansiedade. O pecado está nessa raiz que nos faz sentir assim e muitas vezes nos sentir culpados. Ou seja, o pecado está em tudo aquilo que nós de fato vivemos. Agora à tarde, antes de vir para cá, já no final da tarde, já vestido, só não estava de paletó, mas já vestido. Afinal de contas, tem gente que gosta de se torturar nesse calor, mas eu já estava vestido e usando essa gravata nova que eu ganhei. E aí, claro, acariciando a minha gravata, eu percebi que lá estava ainda presa com a etiqueta o preço da gravata, também que eu tirei e coloquei aqui, para me lembrar. O preço da gravata, que eu não vou mostrar para ninguém, mas que estava lá, colada na etiqueta do lado de dentro. Está presente, mas não percebemos. Quero um outro exemplo que me incomoda muito. Esse não, esse é tranquilo, mas o que me incomoda. Eu não sei quem foi que inventou etiqueta
Mas alguém teve essa brilhante ideia e coloca a etiqueta no melhor lugar possível, no pescoço. Aí você se veste, se sente bonito, se sente bem vestido, e você então simplesmente vem à igreja com terno, e quando você está aqui, a camisa começa a te lembrar que existe ali ela está lá, continuamente presente, costurada em nossa vida, colada em nós, está o pecado. A gente não vê, a gente não percebe, a gente não nota o que está nos incomodando. A princípio, você dá muitos nomes: irritação, ira, ciúme, egoísmo, incompreensão, insensibilidade, sabe, sei lá quantos substantivos nós temos para descrever exatamente aquilo que vivemos e que nos incomoda tanto. Mas costurado em todos eles, colado em todos eles, está o pecado. E é necessário que alguém o arranque, senão nós vamos sofrer com esse pecado por toda a nossa vida. É exatamente, na minha opinião, o que João está nos informando. Ele diz claramente que há pecado e o pecado tem sua gravidade. O exemplo maior, mais extremo que ele poderia utilizar é exatamente esse, o pecado. E ele, de fato, traz consigo a morte. É tão grave que levou Deus a crucificar o seu Filho, a quem chamamos de Salvador, porque nos salva do pecado. Essa é a implicação. Portanto, há de fato um pecado definitivo, quando cometido, sem esperança mais. Mas todo pecado leva à morte. Entendendo a gravidade do fato, João nos conduz então à sua exortação. É exatamente o que ele diz. Verso 16: se alguém vir o seu irmão cometer pecado, não para a morte, ou seja, um daqueles que na realidade ele já descreveu, nós não sabemos exatamente o que era, os seus leitores provavelmente sabiam. Então note, ele diz: você pedirá, você rogará, e Deus responderá a sua oração. Aí é que está o exemplo. O exemplo de que Deus, que ouvimos os pedidos que trazemos a Deus, o exemplo que temos de que Deus responde às nossas orações, é que esse caso mais extremo e mais grave, que é exatamente o pecado, ele diz, é esse pecado que ele, na realidade, ouve e atende. E diz aqui, Deus ouvirá. Agora, perceba no capítulo 5, se você está com a sua Bíblia aberta, o texto não diz que a oração salvará o pecador. O texto diz é que você orará, você rogará por essa pessoa, e Deus então salvará. Você pedirá, e Ele, Deus, é quem dará a vida. E isso de acordo com o que lemos no verso 14, se fizer parte da sua vontade, ou seja, sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, diz o verso 15, porque no verso 14, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ou seja, nós podemos orar, e a oração é um instrumento pelo qual Deus salva essa vida, e por vida devemos entender vida eterna, que é o contexto que temos aqui, ou seja, na realidade não é a oração que salva, o que salva é Deus, quem dá vida é Deus, e não nós. Portanto, não é o poder que possuamos ou que tenhamos, não é a nossa oração que tem essa eficácia, é a misericórdia de Deus que ouve a nossa oração. Ou se eu puder colocar de outra forma, Deus salvará todos aqueles que, segundo o propósito dele, serão salvos. Ele escolhe o fim, mas ele escolhe o meio, e o meio que Deus escolheu se chama oração. O que João está nos dizendo é que essa é a certeza que trazemos no coração se temos a vida eterna, que se nós pedirmos, e isso estiver dentro dos propósitos de Deus, Deus usará a nossa oração para alcançar aqueles que, de fato, pecaram, desde que não seja o outro pecado, como ele mencionou. E aqui eu preciso tocar numa ferida aberta de todos nós.
Dificilmente teremos alguém aqui que não tem em sua família alguém que ainda não creu em Cristo Jesus. Dificilmente encontraremos aqui uma família que seja toda ela cristã, toda ela rendida ao Senhor. Todos nós vivemos esse drama. Ou temos pai, ou temos mãe, ou temos esposo, ou temos uma esposa, ou temos um filho, ou temos, na verdade, amigos, ou temos irmãos, mas inevitavelmente, posso estar redondamente enganado, mas não encontraremos aqui dentro ninguém que não tenha alguém que seja prezado por ele, que ele ame, e que neste exato momento está a caminho do inferno. Todos nós vivemos esse drama. Todos nós vivemos essa angústia. E todos nós tentamos de alguma forma alcançá-los. Mas aí é que reside o problema. Nós tentamos de alguma forma alcançá-los pelos nossos meios. Nós queremos controlar situações, queremos controlar circunstâncias. Achamos que, quem sabe, um bom namoro missionário vai resolver o problema da fé, né? Um namoro crente tornará a pessoa crente. E, graças a Deus, o namoro não salva. A gente sempre tem uma forma de encontrar, nós queremos encontrar uma maneira, nós queremos controlar, inclusive o coração das pessoas, porque muitas vezes anunciamos o Evangelho cercado de certa comoção emocional, julgando que podemos manipular o sentimento das pessoas para que elas creiam em Cristo. Essa é uma das nossas grandes dificuldades, a maneira como nós confiamos nesses meios. O pastor de uma igreja, me surpreendi com uma mãe que me procurou no ápice do seu desespero, com o filho abandonando a igreja na juventude, e ela foi me pedir que eu conseguisse, junto à diretoria da mocidade, um cargo para o filho dela. Eu tinha que conseguir um cargo dentro da mocidade. Já é um problema, que eu consegui cargo, isso é uma negação, mas eu tinha que conseguir esse cargo para o filho dela, porque ela queria que o filho ficasse na igreja. E ela, no seu ato de desespero, julgou que se o filho tivesse algum cargo na igreja, ele ficaria. Se ele cantasse no coral, se ele cantasse na equipe de cânticos. É assim que a gente imagina. Não vejo isso não como um ato de desespero. Compreensível, né? O que a Escritura está nos dizendo é que a única coisa que eu e você podemos fazer é orar. E lembre-se, a oração é mais eficaz do que as nossas manipulações, do que as nossas vãs tentativas, do que os nossos recursos humanos. A oração é o meio que Deus escolheu. A senhora da minha igreja, dentro de uma igreja que eu pastoreei, na verdade a primeira igreja que eu pastoreei em meu ministério, e quando falo assim já vejo que vai longe do tempo. Essa senhora, na verdade, teve um sujeito que dava um trabalho, não é pequeno não. Não vou nem contar a história porque nem quero de alguma forma expor aquela família. Mas era uma pessoa índia, casada com uma de suas filhas. E essa mulher, na simplicidade dela, todo final de tarde, não sei se aqui em São Paulo usa essa expressão, mas lá em Goiânia nós chamamos trieiro. Sabe o que é o trieiro? Não. Quando você tem um lote baldio, um caminho, um mato, e aí faz aquele caminho, aquela passagem, e de tanto passar por ali, na verdade você faz um caminho de terra. Isso lá, naquela boa terra de Goiás, é chamado de trieiro, certo? E de toda a tarde, final da tarde, quando o sol se punha, quase se pondo, ela ia para lá, ficava ali naquele trieiro orando, pedindo a Deus para alcançar o coração do seu genro. 15 anos. Até que esse homem se rendeu a Cristo.
foi a salvação dela, não foi a oração dela que o salvou. Foi o sangue de Cristo Jesus, a graça de Deus Todo-Poderoso. Mas o meio que Deus utilizou, não tem dúvida, a oração. Quando o conheci, ele já era diácono da igreja. E a última notícia que tive, evangelista. Lia muito tempo atrás um artigo de uma senhora que me impressionou o testemunho dela. Ela estudou com um amigo, um colega na infância, norte-americano na infância, um colégio bem na infância, e gostava muito desse amigo que nunca creu. E ela orou por ele 49 anos. 49 anos, quando eu li o artigo. E então, 50 anos depois, ela orou. E no 50º ano de sua oração, esse homem se rende a Cristo. E sabendo dessa história, claro, foram colher dela o testemunho, perguntaram para ela como é que ela via toda essa situação. Ela disse: eu dou graças a Deus que não me deixou desistir no meu 49º ano. João está dizendo, meus irmãos, é para você não desistir. Nós não sabemos quem Deus salvará. Deus não salvará todos. E alguns, infelizmente, já cometeram pecado para a morte. O que ele está dizendo é: ore. Você ama essa pessoa? Você quer vê-la aos pés de Cristo? Ore. Ore 1 ano, ore 2, ore 3, ore quantos anos de vida Deus lhe der. Mas olha, não é manipulando situações que nós vamos trazê-lo a Cristo, porque nós cremos por meio da palavra do Evangelho. Não vamos alcançar as pessoas simplesmente trazendo, competindo com os entretenimentos que o mundo tem, fazendo aquilo que o mundo faz, atraindo as pessoas do jeito que o mundo atrai. Meus irmãos, nós só temos uma única arma: o Evangelho de Cristo Jesus, pregado e vivido. Não é, na verdade, todas essas, digamos, adaptações que fazemos, que vemos hoje. Não é transformar um culto em um show, não é fazer com que as pessoas se divirtam, que as pessoas, na verdade, se alegram, não é pregar uma mensagem que agrade vocês, que faça com que vocês saiam daqui cheios de expectativas e falsas expectativas. Nós só temos uma coisa a oferecer, e se Deus permitir, uma única coisa vai ser pregada nessa igreja: o Evangelho de Cristo Jesus. A palavra. Porque a palavra que nos converte, a palavra que nos transforma, é a palavra da verdade que nos dá a certeza da vida eterna, e a palavra que nos livra do pecado para a morte. Portanto, ore e anuncie a palavra. Nesse meio, Deus há, de sua graça, alcançar aqueles que amamos e que hoje, de fato, estão perdidos. Você ama? Ore. É assim que a Escritura, de fato, nos ensina a agir. Se você vir algum irmão cometendo um pecado que não é para a morte, ore. Peça, e Deus lhe dará a vida para aqueles que não pecaram para a morte. Então ele acrescenta: aqueles que pecam para a morte, não digo que roubem. Veja bem, João não está proibindo você de orar por ele. João está dizendo que você pode, inclusive, orar por ele. Mas João não está proibindo. Ele só está dizendo que, infelizmente, não é possível. O pequeno detalhe é que qual de nós consegue conhecer o coração de uma pessoa, a não ser que isso esteja totalmente evidente, a sua revolta absoluta contra Deus? Nós não conseguimos medir se a pessoa que saiu da igreja, se ele apostatou ou simplesmente ele está distante de Deus. Nós não conseguimos medir se a pessoa que porventura, na verdade, blasfemou de fato, tinha consciência de que a obra era de Deus e atribuiu isso ao Deus vivo, digamos assim. Essas questões não estão claras o suficiente para nós. Então não somos nós que julgamos.
Embora, se tivermos a evidência concreta de que essa pessoa cometeu um pecado para a morte, lamento, não há esperança, e João diz, não digo que rogue por esse, porque não haverá e não há nenhuma esperança. Por isso, ele nos conclama a orar por aqueles que de fato amamos. Como é que nós podemos, de alguma forma, concluir esses 2 versos? E volto a dizer, a intenção aqui não é esclarecer plenamente todos os argumentos a respeito dessas expressões usadas por João. Então deixe-me tentar ser bem prático com os irmãos. Em primeiro lugar, não justifique o pecado, não atenue o pecado, não diminua o pecado. Reconheça, o pecado é grave, é nocivo. O pecado é alguma coisa que nos destrói. O pecado está ligado à nossa vida e é completamente destrutivo. O pecado nos tem feito mal. Toda angústia que você traz no seu coração esta noite tem raiz no pecado. No seu e no dos outros. No que você comete e no que os outros cometeram. Então, não atenue, não justifique. Tá? Não explique o pecado. O pecado não se explica. O pecado é pecado. Simplesmente eu cometi. Não há atenuantes. Não há como eu dizer, eu encontrar razões por ter cometido o pecado. A razão por ter cometido o pecado é porque eu desobedeci a Deus. Desobedeci a palavra dele, não criei nele como deveria ter crido. Na verdade, não existe, digamos, elementos que nós possamos usar. Ou seja, o pecado é grave, entenda isso. Muito grave, destrutivo. Eu venho de uma época de muita tecnologia, antes dos nossos irmãos mais novos. Quando saiu uma tecnologia muito fantástica naquela época, tecnologia novíssima, chamada Super Bonder. Uma cola que prometia colar até pensamento por toda a eternidade. Só que inventaram o Bonder, mas só inventaram o solvente do Bonder muitos anos depois. Certo? E o esperto, eu sou esperta como eu, fui usar aquele Bonder. Alguém havia, e eu não sabia, primeira vez que ia usar, alguém havia, na verdade, colado e não tampado, portanto a cola secou. Então o que você faz? Você pega uma tesoura e corta. E a hora que eu fiz isso, apertando aquele tubinho, isso, meus dedos ficaram assim, colados um com o outro. E aí não tinha absolutamente nada na face da terra que descolasse. Tentei de tudo que vocês imaginaram. Sabão, água quente, tudo que me ensinaram, não tinha como pesquisar no YouTube na época. Então, tudo que possuía possibilidades para despregar um dedo. Eu já me vi indo para a aula no outro dia com o dedo assim. Por fim, não houve outra solução. Eu tive que arrancar a pele do dedo. O pecado em nós sempre, absolutamente sempre, nos causará ferimento, levará uma parte de nós. Não existe alternativa. É por isso que, na verdade, João diz que nós devemos olhar. Quando ele usa o exemplo do pecado, ele buscou o mais extremo de todos. Não para nos entristecer, mas para nos dar esperança, porque ele diz: se você vir, se você pedir, Deus dará vida. E aqui vem a segunda conclusão que o texto nos conduz: há solução para o pecado, e ela se chama Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor. O mal que me acomete esta noite, o mal que me entristece, a angústia que me aflige, a dor que na verdade massacra o meu coração, tem solução e se chama Jesus Cristo, o meu Redentor, o meu Salvador. Se eu pedir, Ele dará vida. Ele ouve as minhas orações. Ele me atende até no caso mais extremo que eu possa imaginar. E o mais extremo se chama pecado.
Essa é a dor, na verdade, ou pelo menos a condição que ele nos expõe, nos trazendo essa esperança. Contudo, não para todos. Há aqueles que cometeram pecado para a morte, e para eles não há esperança. A linguagem do autor de Hebreus é impossível renová-los outra vez para o arrependimento. Hebreus capítulo 6, verso 6. A linguagem do Evangelho, a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Irmãos, isso é tão forte. Se você puder, por favor, o texto de Romanos 9, somente para que possamos concluir. Paulo, tratando em Romanos 9, sobre os seus irmãos judeus, da sua nação, a quem ele amava, ele diz isso no verso 1: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de seus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Paulo está disposto a ser condenado por Deus. Se fosse possível, ele entregaria a sua salvação para que seus irmãos pudessem ser salvos. Se fosse possível. Mas não é. É exatamente assim que acontece com você e comigo. As pessoas que amamos, se fosse possível, nós abriríamos mão da nossa salvação para que elas pudessem encontrar a Deus. Mas infelizmente não é. E se não é, eu convido você a seguir a exortação de João. Ore. Ore e confie em Deus. Ore porque sua oração pode ser um meio pelo qual Deus alcançará o coração dessas pessoas. Clame, rogue, incessantemente. Só há uma única alternativa, uma única possibilidade para você parar de orar. Se você perceber que essa pessoa cometeu o famoso pecado para a morte, se ela não cometeu, se você não tem essa certeza ou não tem essa consciência de que ela cometeu, você e eu não estamos dispensados de orar incessantemente por eles, todos os dias. Mas eu espero que saímos daqui com esperança no coração, porque diz o texto, temos certeza que obtemos o que lhe pedimos, que Deus nos responderá de acordo com a sua vontade. E esse é o ponto principal. Esse é o foco fundamental do texto. É isso que João gostaria de demonstrar àqueles irmãos. Nós temos a certeza da vida eterna. Mais do que isso, temos certeza que Ele nos ouve. Mais do que isso, vamos sair daqui certos de que Ele nos atende os pedidos que fazemos. E veja bem, não somente isso, mas este é o extremo. Não há razão, nem fato, nem circunstância em sua vida que Deus não irá atender. Vou ser bem claro, meus irmãos, para não causar confusão. Não estou dizendo que Deus fará o que você quer, mas eu estou dizendo que Deus sim ouvirá e atenderá a sua oração. Ainda que seja o mais extremo dos extremos, o retorno dos nossos irmãos que não estão mais aqui, daqueles que estavam aqui, daqueles que cresceram aqui, daqueles que conheceram o Evangelho aqui, agora distante do Evangelho, negligenciam a Cristo Jesus, ou daqueles que nunca creram e que resistem em crer. Nós cremos que se Deus se aprover a Deus por meio da nossa oração, Deus há de trazê-los de volta para o seu convívio. Confiemos nisso e oremos assim. Quero convidá-lo, inclusive, a fazer isso agora. Nós vamos nos preparar para a ceia, mas gostaria de convidá-lo a orar. Ore por você,
mas ore também por aquela pessoa que talvez você tenha se lembrado hoje. Interceda por ele agora, por ela. Coloque diante de Deus. O nosso coral irá cantar música, claro, referindo-se à nossa ceia. Ceia que nós podemos graciosamente partilhar com o Pai e que essas pessoas estão afastadas dessa comunhão. Olha, coloque essas pessoas diante de Deus. Peça a Deus para alcançá-los com sua graça. Façamos isso enquanto ouvimos o nosso coral.